O coração pulsa 100 mil vezes, bobeando 7.600 litros de sangue por 96.600 quilômetros de vaso sanguíneo por 24 horas. 25% do volume cardíaco é constituído de mitocôndrias cardíacas, mais que qualquer outro órgão. Em geral, 10% do corpo é mitocôndria, mas 25% do peso do coração é mitocôndria. É o lugar mais importante, porque o coração bate o tempo todo. Então, ele precisa de energia. Tá? Então, o ATP e o coenzima Q10 estão ligados. 6 mil gramas de ATP por 24 horas. A reserva cardíaca é de apenas 0,7 grama. Só tem energia para os próximos 10 batimentos. Tem que estar sempre fabricando. Sempre fabricando, sempre fabricando. Coenzima Q10 aos 80 anos é menos que 50% do que era aos 20 anos. Envelhecimento cardíaco significa perda de coenzima Q10 e da habilidade de gerar ATP cardíaco. Usar coenzima Q10 em doenças cardíacas é como regar uma planta. A resposta é quase imediata. Quem falou isso não fui eu, não. Foi o Dr. Peter Langjoin, que é um cardiologista do Texas, que já tratou mais de 10 mil pacientes com insuficiência cardíaca com coenzima Q10. Ele é referência mundial. E o que ele usa é o que você vai usar no seu consultório. Não está diferente, não. Que é coenzima Q10. Ele é famosíssimo no mundo inteiro. Porque ele foi o primeiro a usar rotineiramente e tirar pacientes de fila de transplante. Tá? Hipertensão é uma condição, não é uma doença. Nossa, eu sei que você aprendeu a tratar na faculdade como doença. É uma condição. Uma das causas dessa condição é a deficiência de coenzima Q10. Você dá coenzima Q10, a hipertensão vai embora, some. A principal causa de hipertensão, que ninguém conhece a causa, é a deficiência de magnésio no Brasil. A maioria de seus pacientes, só com a reposição com magnésio, acaba a hipertensão. Hipertensão não é doença, é condição. Fibromialgia não é doença, é condição. Qual a importância do magnésio na saúde humana? É uma importância crucial. Como nós vemos, só o fato da gente nascer numa região em que ele é abundante, nós podemos ter chance de viver mais. Quer dizer, no Japão a gente vê que ele participa, pelo menos em grande parte, desse fenômeno de evitar as doenças cardiovasculares. Os finlandeses, por exemplo, que moram, por exemplo, na chamada Carélia, onde há muita frequência da chamada morte precoce do homem. E esses finlandeses, eles emigram para os Estados Unidos, e lá eles têm contato com águas locais e desaparece completamente o risco do infarto. O magnésio está associado muito à saúde cardíaca? Sim, claro, porque o magnésio é preciso lembrar, como diz a energia cardíaca, é preciso energia. Então nós temos então a maneira de gerar energia imediata. O problema é a energia. O coração faz um trabalho imenso de bater 100 mil vezes por dia e precisa de energia. Então ele não tem reserva. Precisa então ter ali. Agora, quando a pessoa, o livro comenta isso, é uma coisa que pouca gente sabe, existe uma reserva óssea disponível até os 55 anos. Quer dizer, os ossos têm uma espécie de cofre e liberam, ali no caso de uma emergência, uma noite em claro, uma cirurgia, um acidente. Então, 10 gramas de magnésio estão disponíveis ali. Aí acontece isso. Depois dos 55 anos, esse depósito fica indisponível. Isso é muito desagradável, porque aumenta o risco. Eu já tive a oportunidade de perder pessoas amigas nessa situação e verificar, existe realmente a fatalidade depois de um certo determinado tempo. Até os 55 anos tem magnésio guardado no osso? Tem. E se o coração precisa? Então, um acidente, um trauma, uma má notícia, porque tudo isso, qualquer notícia, qualquer estresse seu, aciona magnésio, que tira da sua o estresse. A emoção precisa do magnésio, gasta magnésio. É preciso gastar. Então, nós temos como retirá-lo. Agora, quando a pessoa fica mais idosa, veja que é mais difícil. Deixar bem claro o seguinte, que no mundo moderno que nós vivemos, infelizmente o nosso genoma é o mesmo. Nos últimos 50 anos nós não mudamos a nossa genética, mas a nossa alimentação mudou muito. Então
Então está faltando ômega 3. Se você quiser ter saúde plena, você tem que fazer suplementação com ômega 3. Pergunta do ômega 3, ele ajuda a limpar as artérias, o ômega 3? Ele ajuda pelo seguinte, ele mexe no lipidograma, ele baixa o triglicéride, que é uma das coisas muito importantes, que o triglicéride é muito maléfico, ele aumenta o HDL, que é o que vocês chamam chamado de colesterol bom, entendeu? E ele baixa o LDL. No colesterol como um todo, ele não mexe muito, porque ele aumenta o HDL e baixa o LDL. Então, no fim, fica mais ou menos igual. Mas ele baixa os triglicéridos. E isso contribui muito no processo da circulação. Ele faz prevenção de placas ateroscleróticas. Inclusive, tem estudos, o estudo GISSI, que é um estudo grande, italiano, fizeram ômega 3 para pacientes depois do infarto, e mostraram que aqueles que tomaram ômega 3, em 1 ano, 2 anos, 3 anos de avaliação, a redução em morte foi 48%. Ou seja, você morre 48% menos depois que você teve um infarto, se você faz uso de ômega 3.